E hoje, no nosso quadro Momento Leitura, com o livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho, onde nós incentivamos você a aplicar essa técnica junto à sua equipe, junto aos seus colegas de trabalho, ou com seus amigos ou familiares, onde vocês poderão utilizar desse momento para compartilhar as opiniões e percepções sobre cada capítulo com uma frequência semanal. E hoje foi interessante, porque exatamente o que o capítulo 1 traz para nós, que tem o título de Pão, foi o que eu acabei de viver. Eu estava me preparando para fazer a gravação do vídeo e não conseguia, e comecei a fazer e não evoluía, e começou a me dar um sentimento, e se eu não conseguir, vieram surgindo medos que eu nem sei mesmo de onde poderiam ter surgido. E foi interessante porque é exatamente essa experiência que o capítulo 1 nos traz, sobre a necessidade de suprirmos as necessidades básicas que todos nós temos. O capítulo já inicia exatamente com essa frase que saco vazio não para em pé. E é um compartilhar por parte do Adeildo de que nós não podemos iniciar nenhuma conversa e naturalmente nenhuma ação maior que uma própria conversa se nós não estivermos atendidos naquilo que é básico para nós. E no caso aqui, a minha fome. E essa relação ele nos traz, e principalmente assim diante de outros exemplos, aonde Jesus, antes de falar com a multidão, ele atendeu a necessidade básica, que era alimentá-los. E diante da trajetória que o Adeildo traz para nós esse primeiro capítulo, da experiência dele, ele compartilha conosco o momento em que, num processo de recrutamento e seleção, ele se deparou com um profissional extremamente capacitado e que estava, inclusive, acima da posição que estava sendo ofertada. E naquele momento, Adeildo percebeu e conversou com o candidato sobre a situação. Perguntou para ele sobre a pretensão salarial e o candidato, com receio, com medo, ele foi bastante sincero. Inclusive, Adeildo relata que foi um dos casos de sinceridade que ele se deparou na sua carreira, aonde o próprio candidato tinha consciência de que ele estava acima do que aquela posição exigia, mas que ele tinha necessidade de ter um trabalho e que diante disso ele estaria se submetendo a um salário mesmo que fosse menor ao que ele tinha como pretensão. E a relação desse capítulo é exatamente sobre o atender à necessidade básica. Nesse caso, o exemplo desse profissional, no sentido de que ele precisava desse emprego para que ele tivesse o salário e que assim ele pudesse suprir as necessidades da sua família. O que me chama atenção na leitura desse capítulo foi eu tentar fazer o encaixe. Onde está a inteligência espiritual? Até mesmo como vimos no vídeo anterior do prefácio, onde a inteligência espiritual não tem nada a ver com religiosidade, mas sim com um conjunto de crenças que todos nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. E nesse aspecto, eu fui buscando encontrar naquelas frases que o capítulo apresenta para buscar essa conexão com a inteligência espiritual. E algo que me chamou a atenção foi o respeito demonstrado pelo autor em relação a esse processo de seleção, aonde ele utilizou na minha opinião, da inteligência espiritual que ele tinha, dando a oportunidade para aquele candidato. Naturalmente, ele fez um acordo com o candidato, até mesmo em relação a tempo, uma vez que o custo do recrutamento e seleção, ele acaba sendo bastante oneroso caso haja pouco tempo de permanência no cargo. E nesse aspecto houve um acordo comum entre os dois lados e esse candidato foi admitido. Outra questão que é tratada também nesse capítulo diz respeito ao medo que impacta. E até exemplo do que eu estava sentindo, né, um pouco antes de sentar e gravar novamente com vocês, porque a minha necessidade básica não estava atendida. E foi interessante porque eu acabei tendo esse gancho para compartilhar com vocês. E talvez tornar mais prático e mais real
exatamente esse capítulo 1, e nesse aspecto todo, em relação a situações de necessidades básicas, ao medo, aonde a autoestima estava abalada daquele candidato, Adeildo também coloca para nós que o medo, ele pode vir e atropelar os nossos maiores sonhos, mas que se nós não tivermos essa sensibilidade, eu coloco assim com as minhas palavras, a sensibilidade, porque é importante que quando estamos trabalhando com pessoas, tenhamos a preocupação de entender qual é a necessidade que essa pessoa está tendo. Será que ela está com a sua necessidade básica atendida? Naquele momento, a exemplo do profissional, ele estava com a sua autoestima abalada, até mesmo porque ele tinha uma capacidade maior de encontrar uma posição mais compatível com o que ele já tinha como experiência, mas era a oportunidade que ele tinha. Então, nesse aspecto, eu entendo que o Adeildo aplicou a sua inteligência espiritual de acordo com a sensibilidade e os valores que ele tinha, principalmente de acreditar e confiar naquele profissional. Essas foram as minhas percepções em relação ao capítulo 1. Na próxima semana estarei com vocês compartilhando o capítulo 2 do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Até lá!